Boa noite, Lígia. Boa noite para todo mundo que está ligadinho aqui na TV Gazeta. A Gazeta Esportiva está começando, o nosso foguete vai decolar e eu já chamo a repórter Janice de Castro, que está na Academia de Futebol. Boa noite. Boa noite, Michele. Uma excelente noite para todos. Noite movimentada pela Copa do Brasil. O Palmeiras tem uma excelente vantagem. Pode perder por até 2 gols de diferença para o Jacuipense em Londrina, que mesmo assim se classifica para as oitavas de final, viu? O Abel Ferreira deve aproveitar e dar descanso para a maioria dos titulares. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações sobre esse jogo. E no Corinthians, novidades? Boa noite, Marcelo Bazégio. Boa noite, Janice, a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. No Corinthians, em meio a especulações sobre a saída de Memphis Depay, a diretoria não joga a toalha e segue trabalhando nos bastidores em busca de uma empresa que custeie a permanência do holandês. Tem também todas as informações sobre o duelo com o Barra pela Copa do Brasil. No São Paulo, quem tem as informações é o repórter Alexandre Silvestre. Boa noite, Silvestre. Obrigado, Marcelo. Boa noite para você. Boa noite, pessoal. Um empatezinho logo mais, daqui a pouquinho, em Caxias do Sul, diante do Juventude, garante o tricolor nas oitavas de final da Copa do Brasil. Garante ainda uma premiação de 3 milhões de reais por avançar de fase. Mas se o São Paulo tropeçar e for eliminado, o técnico Roger Machado também está garantido no comando técnico do time. Pelo menos foi o que andou dizendo o presidente do clube, Harry Macis. Michele, boa noite para você. Boa noite, Silvestre. Olha, tem muito mais no Gazeta Esportiva de hoje. Veja só. Santos encara o Coritiba em jogo importante para Neymar buscar vaga na Copa do Mundo. No basquete, o Corinthians chega pela primeira vez à semifinal da NBB. Na NBA, vitória importante do San Antonio Spurs. Endrick tem retorno ao Real Madrid confirmado para a próxima semana. Agora, no Gazeta Esportiva. E o nosso programa hoje tem um convidado muito, mas muito especial. O narrador esportivo, o grande Nilson César, da Jovem Pan. Grande, Michele. Que bom tudo bem? te receber aqui. Ai, tô tão feliz, tava com tanta saudade. Obrigado. Você tá bem, Nilson? Eu tô bem, uma recepção assim, então, meu Deus do céu. Seja Tô muito felizão. bem-vindo, obrigada Jovem Pan por liberar o grande Nilson César aqui pra gente no Gazeta Esportiva. E quem tá na nossa bancada, nosso super comentarista Alex Miller, com um novo visual. Pois é, o tempo vai passando, o Nilson é um privilegiado que não precisa, mas eu, para ler as coisas de perto principalmente, já tava tendo que fazer assim, ó. Mas também sua letra é muito pequena, gente. Tudo bem, mas agora eu tô melhor. Mas não esconde esses olhos verdes, Não. E é uma honra estar aqui do seu lado, Nilson. Prazer é meu, muito obrigado. Essa Pedrão. semana muita gente aqui no Gazeta Esportiva com um novo visual. Ele, o Miller. Ah, o Miller também tá O bom. Miller ele botou também tá cabelo. com um novo visual, tá chique. Bom, a gente vai começar o nosso giro de repórteres com o Marcelo Bazégio. Boa noite, Bazégio. Como é que tá a situação do Memphis Depay, hein? Boa noite, Michele, a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. A situação do Memphis Depay, ela segue indefinida, porque conforme o contrato dele com o Corinthians vai chegando ao fim, as especulações sobre uma saída do holandês do clube vem crescendo. E aí nós fomos atrás dessa história. Eu conversei com o diretor executivo de futebol, Marcelo Paz, na tarde de hoje, e ele me passou que o Corinthians ainda não jogou a toalha. Nos bastidores, o clube segue trabalhando para encontrar uma empresa que esteja disposta a custear a permanência do holandês. A gente lembra que o Memphis Depay já aceitou uma redução significativa no seu salário para seguir no Corinthians. É um desejo do jogador, é também um desejo de Fernando Diniz, que ainda não teve a oportunidade de trabalhar com o Memphis Depay. Então todas as partes estão na mesma página. Falta ainda o acordo com uma empresa para pagar os salários do Memphis. Lembrando que, se ele for convocado pela seleção holandesa para disputar a Copa do Mundo, ele tem que se apresentar no final de maio. Dia 3 de junho, a Holanda joga um amistoso de despedida em solo holandês com a Argélia. Então o Memphis Depay provavelmente perderia o duelo do dia 30 de maio de Corinthians e Grêmio. Como ele não joga amanhã contra o Barra e também não deve enfrentar o Botafogo no final de semana, restariam somente
3 partidas a serem disputadas pelo Memphis Depay com a camisa do Corinthians antes da Copa do Mundo. O tempo tá curto, o tempo tá correndo, mas a situação, por enquanto, segue indefinida. Michele. Tá certo, Bozejo. Bom, e aí eu pergunto pro meu querido Nilson César, o que você acha? Você acha que o Corinthians, caso não consiga esse parceiro, deveria tentar renegociar com o Memphis Depay, ou esses valores são muito exorbitantes? Bom, se eu sou o Corinthians, eu dou uma passagem de ida para ele para Amsterdã, para não voltar mais. Já tá bom. Já tá missão cumprida do Depay, sabe? Tomara que faça uma boa Copa do Mundo, sabe? Mas o Corinthians não pode ter essa irresponsabilidade. Seria você ser irresponsável mais uma vez, né? Já teve a primeira irresponsabilidade, porque pelo que eu saiba, ele está devendo ainda bastante dinheiro ao Depay. Mais de 40 milhões. É um negócio absurdo. 40, já está em 44. É um negócio absurdo, é absurdo. O clube está numa situação danada, né? Com as calças na mão, literalmente com as calças na mão, sem dinheiro para nada. E foi contrato do jogador para pagar 5 milhões. Não, é um absurdo. Tem um contrato lá que você tem assistência, o cara ganha dinheiro por assistência. Então, meu amigo, dá uma passagem de ida, boa viagem, boa estadia lá, vai para Holanda, Estados Unidos, vai jogar bola nos Estados Unidos, tá em fim de carreira. Tem um contraponto que o Corinthians está na dele também, de tentar articular algum esquema com patrocinadores para mantê-lo, já que ele aceitou uma redução significativa do salário, também das regalias, eu imagino, né? Porque o cara pode morar na Lua, tem helicóptero, 3 helicópteros por dia, ele pode fazer o que ele quiser em São Paulo, tudo custeado pelo Corinthians. Agora, se num novo vínculo ele aceitar tirar tudo isso, reduzir o salário, entrar numa realidade e o Corinthians conseguir algum patrocinador, algum parceiro, alguma empresa para bancar um novo contrato, aí o Corinthians está na dele para manter um jogador que tem um nível acima da média. Mas esse ano não está tendo um nível acima da média. Ele está mais machucado que jogando, esse é o problema. Né? E aí vai ter o patrocinador para pagar. Mas aí o patrocinador que se vire também, né? O custo-benefício dele, Alex, sem o custo-benefício é muito alto. Concordo. Na conta do Corinthians eu acho que é muito alto também. Muito alto. Olha, e tem que pensar uma coisa, depois da Copa do Mundo, provavelmente muitos atletas vão ser vendidos. Yuri Alberto, voltar a fazer gol, né? Não, o André. Sim. O Garro também tá na lista? O Garro acho que não, mas assim, tem umas 4 baixas que a gente falou ontem aqui no Gazeta Esportiva. O Hugo Souza. Aí será que não deveria o Corinthians ir atrás de um patrocinador para trazer peças de reposição no elenco? Porque senão vai ficar preso ali com o Memphis Depay. Eu sou mais a sua análise. Claro, traz peças de reposição, se eventualmente sair esses caras, do que você ficar com um cara que não joga. Sabe? Peraí. O pior negócio da história do Corinthians, custo-benefício. Bom, e melhor pro Memphis, né? O melhor pro Memphis e pior pro Corinthians. Né? Ele foi um sortudo. Quem será arrumou esse empresário? o Corinthians. E um dia vai receber esse dinheiro, hein? Vai. Um dia recebe. Recebe. Porque é aquela coisa, esse contrato foi uma irresponsabilidade financeira na minha visão, né? Não sei como que fizeram um negócio tão exorbitante desse jeito. Mas saiu a escalação do São Paulo e o Alexandre Silvestre está chegando para falar com a gente. Boa noite, conta quais são os titulares de hoje do técnico Roger Machado. E aí, Michele, beleza? Amigos, amigas, inimigos, simpatizantes, que duplinha, hein? Alex Miller, aquele abraço. Nilson César! Um grande abraço, prazer tê-lo conosco aqui. O São Paulo vem de força máxima para o jogo contra o Juventude. Vale vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Um empatezinho basta para o tricolor avançar de fase e embolsar, além da classificação, 3 milhões de premiação no jogo de ida. A molecada aqui fazendo bagunça atrás de mim. No jogo de ida, vitória magra no Morumbi, debaixo de vaias, 1-0. Muitas vaias para Roger Machado, mas vamos lembrar também que os jogadores perderam vários gols. Escalação do São Paulo, portanto, para vocês, com Rafael no gol, Cédric, Dória, Sabino e Enzo Dias, Bobadilha, Danielzinho, Arthur, Luciano, Cauli no lugar do Ferreirinha, que vai para o banco, e Caleri de centroavante. Estão machucados jogadores importantes, desfalques do tricolor, Lucas Ramon, Rafael Tolói, Alan Franco, Marcos Antônio e o Lucas, que rompeu o tendão de Aquiles. Da escalação do São Paulo, vou começar pelo Alex Miller aí, vai jogar em Caxias do Sul, vai estar um frio. Gente, eu só fico pensando no frio.
Se eu tô passando frio agora aqui, imagina lá em Caxias do Sul. E essa escalação aí, várias baixas no elenco. Várias baixas, mas o Roger Machado, pela escalação que o Silvestre acabou de anunciar, coloca em campo aquilo que realmente ele tem de melhor. Não tem muito mais o que inventar em relação ao que ele tem à disposição. Esse é o time do São Paulo hoje. É a realidade do São Paulo. Capaz de vencer o Juventude? Claro que sim. Capaz. Esse time tem possibilidades tranquilamente e naturalmente de garantir a sua classificação, até porque o empate já serve, né? Ganhou o primeiro jogo de 1-0, lá em Caxias, com todas as adversidades de clima, o Juventude empolgado, vem numa boa fase agora na Série B o Juventude, 5 jogos de invencibilidade já, então não vai pegar um adversário qualquer, é um adversário de Série B, mas que tem uma certa cara de Série A também, né? Então é o jogo que o São Paulo precisa ter muito cuidado, porém, repito, tem totais condições de conseguir um bom resultado e voltar para São Paulo com a classificação. E aí, Nilson? Também acho que o São Paulo tem condições de voltar classificado, mas vai ser na Bacia das Almas. Vai ser na Bacia, sabe aquela noite sofrimento? Alô, torcedor São Paulino, sabe aquela noite de sofrimento, né? Se prepare para uma noite de sofrimento. Porque a vantagem é pequena, teve um golzinho só de vantagem, né, no jogo aqui do Morumbi. E agora é perfeitamente viável, por exemplo, a vitória do Juventude com um gol de diferença e vai para pênalti. Sim, é viável. É perfeitamente viável, não é fácil jogar lá. Mas o Roger Machado não tá mais, pelo visto, não tem na dinheiro, corda bamba. não tem dinheiro para pagar a rescisão dele, Pois né? é. Ficou claro. Por isso que ele agora tá tranquilo. Isso foi mais vergonhoso ainda, nós só não estão demitindo o técnico, Não porque temos mais dinheiro. porque não teve dinheiro. E o clima dele lá dentro? Que legal. Olha, hein? eu fiquei sabendo que o presidente queria me mandar embora, mas só não me manda Só porque não não tem me manda dinheiro. porque nós estamos sem grana. Mas eu tô aqui. A situação de São Paulo, hein? Situação de São Paulo. Né? O São Paulo está no hino o que acontece com o São Paulo. O torcedor de São Paulo está bravo quando eu falo isso, né? Como é que é o hino do São Paulo? As suas glórias vêm do passado. O problema é se ficam só no passado. O São Paulo parou no tempo. São Paulo e Corinthians, em nível de gestão principalmente, Sim. eles pararam no tempo e o que acontece dentro do campo é o resultado de péssimas administrações que vem ocorrendo. Agora, tirar o Roger é a solução para o São Paulo? Não. Claro que não. O São Paulo tem um elenco nota 5,5, 6 com muito boa vontade. Com boa vontade, 5,5 e 6 é a nota do elenco. E o do São Corinthians, qual nota é? 5,5, 6, 6,5, olha lá. E o do Santos? O do Santos também está nessa média. E o do Palmeiras? Palmeiras aí é outro patamar. Nota 8 ali, um elenco diferente. Ó, ele é... E o do Flamengo, Nilson? 9. 9. É o melhor É o melhor elenco do Brasil. O melhor elenco do Brasil. Janice de Castro está chegando para trazer um balanço do departamento médico do Palmeiras. O clube está sofrendo com lesões, é isso? Boa noite. Isso, Michele, daqui a pouquinho eu falo sobre o DM do Palmeiras que está lotado, mas vamos falar sobre esse jogo do Jacuipense, porque o Palmeiras está com a classificação bem encaminhada, né? Joga daqui a pouquinho em Londrina e como venceu o jogo de ida por 3-0, pode até perder por 2 gols de diferença, que mesmo assim se classifica para as oitavas de final. E olha, o Abel Ferreira tem reclamado tanto do calendário do futebol brasileiro. Enfim, ele ganhou uma rara oportunidade para dar descanso para alguns titulares, para a maioria dos titulares, né? Então, jogadores importantes como Gustavo Gomes, Marlon Freitas e Flaco Lopes devem ganhar um descanso. E por falar no argentino, o atacante, o Flaco Lopes, ele é o atacante da Série A que mais atuou em 2026. 32 partidas, gente, 2.352 minutos em campo, isso é uma loucura. Daqui a pouquinho eu volto a falar do DM, eu volto também com a possível escalação desse Palmeiras contra o Jacuipense. Palmeiras que vive uma fase irregular, né? Mesmo na liderança do Brasileirão e na liderança do Grupo F da Libertadores. Nos últimos 4 jogos venceu só uma partida. Empatou com Cerro Porteño, com Santos e com Remo. Então, Michele, essa noite, esse jogo é um bom jogo, né? Para acalmar a torcida que anda meio desconfiada, né? Será que é para ficar desconfiada do Palmeiras? Hoje volta a encontrar a Jacuipense lá em Londrina, frio também. Alex, o que você espera desse jogo? Esse jogo em si eu espero só um treino, né? Para o Abel observar talvez jovens jogadores que não tenham tanta rodagem, dar mais uma chance para jogadores que não têm o nível para atuar no Palmeiras, mas que estão no elenco e às vezes precisam entrar. Então, hoje é dia, por exemplo, de observar Felipe Anderson, Luigi, Maurício, Kelvin, Paulinho Jefté. nem foi, né, Alex? Então.
Então, assim, é o dia dele e ver também alguns meninos. Bota o Larson, o Luiz Pacheco, que tem muito futuro esses dois jogadores, né? Você pode botar o Benedetti na zaga para também dar um pouquinho de rodagem pro menino. Enfim, é um jogo para treinar e testar ao mesmo tempo e descansar os titulares. Porque na ida já foi 3-0, é impossível perder para o Jacuipense e Londrina por 3-0 ou mais. Então, o Abel pode aproveitar esse jogo para fazer observações. Agora, que eu estou preocupado com o futuro, inclusive próximo do Palmeiras, em termos de tabela de brasileiro, eu estou bastante. E aí, Nilson, o que você acha desse jogo de hoje à Ah, noite? hoje é um amistoso, né? Hoje o Palmeiras vai fazer um jogo, é o que o Alex falou, é um jogo para testar jovens jogadores, oportunizar esses caras para ver o que eles podem render ou não, né? O Palmeiras já está na próxima fase da Copa do Brasil e é um dos favoritos para ganhar a Copa do Brasil. Eu não tenho preocupação não com o Palmeiras. Você acha certo quando o Abel reclama do calendário, esse tipo de reclamação, ele tem razão nos pleitos dele? Olha, o Benfica ficou sem treinador, não ficou? Vai treinar no Benfica, você vai ver, vai ter tempo. O Curaçao também está sem técnico, vai a ter seleção de tempo Curaçao. Abel, você vai ter tempo até para pescar. Anunciou hoje. Vai para pescar as margens do Tejo. Lógico, vai ter tempo, vai disputar o Campeonato Português. Gente, Palmeiras, Flamengo, as grandes equipes, essas equipes têm calendário apertado. Porque jogam, porque participam do Jogam campeonato. porque tem folha para pagar, tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro, enfim, tem tudo que precisa jogar. Essas equipes jogam. Se não está contente, né? Se não está contente, vai às margens do Tejo, numa segunda-feira pescar, treina o Benfica, de leve, tranquilo, não tem tanto jogo. Né? É uma solução que teria o Abel. Então, isso daí é uma encheção. Ele sabe como é que tem consciência, já está há 5 anos no Brasil, né? Já E acostumou, fica reclamando de calendário ainda, um clube da dimensão. Sabendo que não vai mudar, né? Sabendo que não vai mudar. O Palmeiras tem que ser grato ao Abel. Sem dúvida. Porque é um grande treinador. Mas o Abel muito também. mais grato ao Palmeiras. Também acho. Ele dirige um dos maiores clubes do mundo. Isso é mesmo. Ele dirige um dos maiores clubes do mundo. Entendeu? Então, essa gratidão tem que ser triplicada, Abel. O Palmeiras tem que ser grato a você, mas você 3 vezes mais grato ao Palmeiras que te deu essa oportunidade de ser conhecido. E as cobranças que fazem hoje em cima do Palmeiras é pelo rendimento, pelo futebol que o Palmeiras apresenta. Porque até pouco tempo, Michele, até a informação da Janice, nos últimos 4 jogos, 3 empates. Sim. Então, assim, antes já estava jogando mal, mas estava ganhando de 1-0, apertado, suado, Carlos Miguel fazendo milagre, aquela coisa da pressão do adversário, mas estava ganhando, né? Agora, continuou jogando mal, mas os resultados não estão vindo mais. Parece aquele filho que você tem, que você sabe das condições dele, por exemplo, de tirar 10 na prova, ele começa a tirar 6. Aí você vai falar com ele, não pai, com 6 anos, com nota 6, eu passo de ano. Só que agora começou a tirar 4,5. E aí você começa a pensar assim, poxa, se continuar tirando 4,5, mesmo sabendo que ele pode tirar 10, não vai passar de ano, ou seja, vai ser ultrapassado pelo Flamengo. Eu acho que vão disputar cabeça a cabeça, Palmeiras e Flamengo vão disputar. O Flamengo está chegando, né? Mas vão disputar até o final, cabeça a cabeça, esse título brasileiro. Só que é um ano, Michele e meus amigos da Gazeta, é um ano atípico, porque é um ano que tem a parada para a Copa do Mundo. 39 dias de esses Copa. clubes vão voltar. Porque vai ter muita movimentação de mercado, inclusive, jogadores saindo, chegando, né? E essa Copa do Mundo é a que vai levar mais tempo, porque vão ser 39 dias de Copa do Mundo, né? A maior Copa do Mundo. Final Aliás, de julho, Nilson só. César tem quantas Copas? Vão lá, 1, 2, 3, 4? Eu conto aquelas que eu fui. Eu fui a 8. Estou fazendo a segunda aqui do Brasil. No total são 10. Maravilhoso, Nilson César. Bora conversar mais um pouquinho sobre o Corinthians, porque amanhã tem jogo do Timão na Copa do Brasil. Tá tudo pronto para o duelo com o Barra? Tudo pronto para o duelo com o Barra. O Corinthians finalizou nesta quarta-feira a sua preparação para a partida de volta da Copa do Brasil. O Timão venceu o jogo de ida por 1-0 graças ao gol de Jesse Lingard. Joga com o empate para se classificar para a próxima fase, para as oitavas de final da competição. E para essa partida, o técnico Fernando Diniz conta com o retorno de 2 jogadores do meio-campo.
Alain e André, ambos cumpriram suspensão no clássico contra o São Paulo, voltam a ficar à disposição e podem inclusive ser titulares. A tendência é que o técnico Fernando Diniz leve a campo uma formação alternativa, se não for completamente reserva, porque esse jogo é visto internamente como uma ocasião perfeita para preservar os principais nomes em meio a essa sequência desgastante com jogos pelo Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, até porque o Corinthians deixou a zona de rebaixamento, venceu o rival São Paulo no último final de semana, mas precisa seguir pontuando para se distanciar de vez das últimas colocações do Brasileirão. O próximo compromisso no torneio por pontos corridos é no final de semana contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Então, contra o Barra, os principais nomes descansam e contra o Botafogo, o Corinthians volta com força máxima. Michele. Beleza, Alex Miller, vamos começar você falando desse jogo do Coringão contra o Barra pela Copa do Brasil, vai ser na Neoquímica Arena. Sua expectativa, vai ganhar o Corinthians? Se não ganhar do Barra em casa, aí começa a complicar a situação, né? Porque não pode nem pensar em correr riscos de não se classificar contra o Barra. É mais ou menos parecido com o Palmeiras. Assim, embora a vantagem do Corinthians seja menor do que a vantagem do Palmeiras, mas não dá para comparar elenco, qualidade, nada, né? Então o Corinthians vai jogar inclusive com um time misto, né? De acordo com as informações aí do Basésio. E qualquer time que o Diniz colocar em campo é o mesmo critério para o jogo do Palmeiras. Vai ganhar do Barra e vai se classificar. E é importante também descansar alguns jogadores, dar uma renovada para voltarem com tudo no fim de semana, porque o Brasileirão ainda é prioridade no Corinthians. O Corinthians tem que se afastar da zona do rebaixamento, ganhou do São Paulo, mas continua rondando ali, continua perto. Precisa somar pontos no Brasileiro. E para isso passa também por esse descanso aí no meio de semana. É uma oportunidade que o Abel Ferreira e o Fernando Diniz estão tendo de refrescar os seus elencos. Nilson, você está gostando do trabalho do Diniz à frente do Corinthians? Não só estou gostando do trabalho do Diniz, como a identificação do Diniz com o Corinthians. Ele mesmo fala, eu sou ZL. Eu sou Zona Leste. Ele é mesmo. Eu também, hein? Você também é de lá? Sou da Moca. Então, o Diniz tem tudo a ver com o Corinthians, sabe? Eu tinha uma dúvida, né, como é que seria Diniz-Corinthians, mas houve um casamento muito legal Diniz-Corinthians. E os jogadores compraram o Diniz. É muito importante quando o elenco compra o treinador, né? Você percebe que o elenco do Corinthians comprou o seu treinador. Ele vai lá, conversa individualmente com os caras. Recuperou o Garro. Parabéns, Diniz, ó. Trabalho muito... E nem tá jogando daquele jeito tão tic-tac, né? Não. Tô gostando de ver. Até porque quando jogou, tomou o gol do São Paulo. É isso aí. Tem que tomar cuidado. É isso aí. Vamos falar mais um pouquinho do São Paulo. Silvestre, o clube vem dando muita importância para a Copa do Brasil, não é mesmo? Sem dúvida, Michele, muito dinheiro, muita grana. O campeão pode faturar perto de 100 milhões de reais, contando todas as premiações. A cada fase, 3 milhões aqui, 5 milhões ali, mais 78 na grande final. Pode embolsar até 100 milhões de reais, fora a vaga direta para o campeão na Libertadores do ano que vem. É por isso que o técnico Roger Machado também prioriza esse jogo de daqui a pouquinho contra o Juventude lá em Caxias do Sul. Não é que perdeu para o Corinthians e aí precisa dar uma resposta, vou colocar a força máxima, não. O planejamento já estava estipulado. Jogou semana passada com o time reserva na Sul-Americana, empatou lá no Chile com o O'Higgins, garantiu a manutenção do primeiro lugar no grupo da Sul-Americana, depois foi com a força máxima para Itaquera, não deu certo, apanhou do Timão e hoje repete a dose, o melhor São Paulo possível também por isso. Mas se o São Paulo for eliminado hoje, é importante relembrar, a informação foi cravada por nós aqui do Gazeta Esportiva na segunda-feira. Roger Machado não cairia, não cairá. E essa informação ganhou peso, ganhou força depois do áudio vazado do Harry Macis, do presidente do Tricolor, que chegou a dizer para uma pessoa próxima, e esse áudio vazou através dessa troca de mensagens, que não adianta pedir, não vou trocar o técnico, não tem dinheiro para trocar o técnico. Mas eu prefiro esperar, não coloco minha mão no fogo, mas a informação é essa, se perder, for eliminado, o Roger continua. Continua mesmo. Então, vamos lá. São Paulo está certo em priorizar, por exemplo, Copa do Brasil e em detrimento, por exemplo, da Sul-Americana, que é também o Brasileirão. O que dá para o São Paulo nesse ano, Nilson César e Alex Miller? Vai, Alex.
Não, eu acho que o São Paulo tem que priorizar as Copas e administrar bem o Campeonato Brasileiro, como aliás está fazendo. O São Paulo já é o 4º colocado no Campeonato Brasileiro. Como nós sabemos que ele não será campeão brasileiro, e não adianta falar, não, mas ainda não foi nem metade do campeonato, não vai. O São Paulo não será campeão brasileiro. Então o que ele tem que fazer? Cuidar do brasileiro do jeito que ele está cuidando e priorizar sim as Copas. Por isso que a classificação hoje do São Paulo é fundamental para os planos do time nesse ano. Tem que se classificar e tem que seguir na Copa do Brasil até onde der, porque condições em campeonato de mata-mata, o São Paulo tem. Ida e volta, vai lá, consegue um resultado bom, vai se classificando até chegar numa final. E o mesmo se aplica à Copa Sul-Americana, que de quebra dá a vaga para a Libertadores também do ano que vem, se for campeão. Então acho que o São Paulo tem que apostar nas Copas, o calendário fica mais enxuto assim, se ele priorizar as Copas, mas sem descuidar também do Brasileirão, fazendo do jeito que ele está fazendo. Concorda, Nilson? Claro, eu concordo. Eu acho que a única Copa que o São Paulo tem alguma perspectiva de título é a Sul-Americana. Copa do Brasil não vejo perspectiva de título para o São Paulo, não. Não tem time para ganhar a Copa do Brasil. Entendeu? A verdade é essa. Não tem elenco, não tem time para ganhar a Copa do Brasil. O ambiente que está ainda com o treinador... Esse é o problema, o ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho não está legal para o treinador. Sabe? Eu não vejo. Você quer que eu seja bem sincero? Acho que nem sul-americano, sabe? Nem sul-americano. O título do São Paulo é ganhar uma vaga para a Libertadores. É o que falou o presidente lá no áudio vazado. Não, mas é isso aí. Eu acho que é isso mesmo. O título para o São Paulo, o presidente tem razão, eu não vi essa parte aí, mas ele tem razão. O título é ganhar uma vaguinha para a Libertadores da América. Quando o Crespo falou isso, foi mandado embora. Já foi. Mas foi mandado embora por sinceridade, será? Ele não foi que ele falou? Mas houve outras coisas lá. Eu acho que teve mais coisas. Teve mais coisas. A gente não sabe nada efetivamente daquilo que está acontecendo em bastidor, né? Então, o São Paulo ganhando uma vaga para uma Libertadores já é uma evolução em relação à temporada passada. Porque neste ano aqui só tem a Sul-Americana. Então, se ganhar uma vagazinha para a Libertadores, tá bom demais. Não se iluda a torcida do São Paulo. Tá? Não se iluda. É para comemorar. Conseguir uma vaga para a Libertadores é para comemorar. É para comemorar. E hoje vai ser um sofrimento. Hoje vai ser um sofrimento. Olha, quem confirmou classificação na terça-feira de Copa do Brasil foi o Cruzeiro, viu? A Raposa recebeu o Goiás no Mineirão e Caio Jorge marcou o único gol do confronto de pênalti. O duelo de ida havia terminado em empate por 2-2. No Maracanã, o Fluminense encarou o Operário depois de um empate por 0-0 no primeiro confronto. Savarino, de pênalti, balançou as redes para a equipe de Luiz Ubeldia e Lúcio Acosta, aos 36 minutos da etapa inicial, ampliou. Logo no início do segundo tempo, Quenu cometeu penalidade máxima por toque de mão dentro da área. John Kennedy, no entanto, acertou o travessão na cobrança. E o susto do Flu não parou por aí. Aos 37, Felipe Augusto diminuiu para o time de Ponta Grossa, mas ficou por isso. Fluminense classificado 2, Operário 1. E vocês viram, o Hulk já está treinando para jogar no Fluminense, disse que está com muita vontade e tudo mais. No meio da boa fase do Corinthians, tem um jogador que causa preocupação, Yuri Alberto. Bazejo, o centroavante está em jejum na temporada? É isso, Michele. O Corinthians vai muito bem, obrigado, mas individualmente, Yuri Alberto, pelo menos no que diz respeito aos números, não vem tão bem assim, porque o jogador amarga uma seca de gols de 9 jogos. A última vez que ele balançou as redes foi justamente na estreia do técnico Fernando Diniz à frente do Corinthians contra o Platense, vitória pela Libertadores por 2-0. Yuri Alberto fez um dos gols. Antes disso, a maior seca do Yuri Alberto na temporada havia sido de 5 jogos sem marcar gols, então de fato o Yuri Alberto precisa reencontrar o caminho das redes, não deve ser titular amanhã contra o Barra, mas caso ele receba alguns minutos, é uma ocasião perfeita para ele acabar com esse jejum, dado o nível técnico do adversário, senão ele vai ter que tentar acabar com esse jejum domingo contra o Botafogo no Rio de Janeiro. A situação não é tão positiva, mas o técnico Fernando Diniz vem elogiando bastante o Yuri Alberto, disse que apesar dessa falta de gols, ele vem sendo muito importante para a equipe em diversos aspectos, principalmente nessa parte tática, viu, Michele? A que se deve essa seca do Yuri Alberto, Alex Miller?
difícil ter uma resposta objetiva para isso, né? Porque o Yuri Alberto, ele não deixa de lutar. Ele é um dos caras que mais corre em campo. Né? Eu acho que se dedica à recuperação eu não digo que é física. invejável, porque invejável nos remete à palavra inveja, que não é uma palavra positiva, mas é algo que chama atenção no aspecto positivo, a luta do Yuri Alberto. Ele não se entrega jamais, ele tenta, ele briga, ele corre, vai, volta, e sabe, ele dá a vida realmente pelo Corinthians. O problema é que ele tem essas alternâncias, não é a primeira vez que ele passa uma fase assim, que ele fica muito tempo sem marcar gol, a gente sabe que isso incomoda, né? Ele viveu momentos terríveis no Corinthians, deu a volta por cima, com muito brio, com muita luta, virou um artilheiro, caiu nas graças do torcedor depois de ter sido achincalhado no começo. De meme, ele virou depois... Herói. Exato. Exatamente. Então, assim, ele já passou por essa gangorra no Corinthians desde que ele chegou, agora a gangorra está lá embaixo. Eu acho que é só questão de trabalho, oportunidade, a hora que saiu um gol, começa a sair mais e naturalmente essa fase volta a melhorar. Não vejo assim algo para explicar, porque ele se dedica, ele luta, é questão de fase realmente, que acontece na vida de todo mundo. E ele tem uma coisa, né? A paixão do Diniz por ele é um negócio fantástico. Você viu a entrevista do Diniz falando do Yuri? Até para dar uma força pro cara. Falou, olha, eu queria ter trabalhado com o Yuri há muito mais tempo. Que legal, né? Mas que cara legal, que cara espetacular, que cara grupo, que cara companheiro, que batalhador dentro de campo. Então, quer dizer, o incentivo do técnico não falta para ele, não. O técnico acredita muito nele. E eu também acredito. Eu acho o Yuri um dos melhores centroavantes que nós temos aí no futebol do Brasil. É uma fase. Ele já passou por isso, vocês lembraram? Ele já passou por isso, depois voltou a marcar seus gols e já ele volta a marcar. Eu acho ele uma peça importantíssima para o Corinthians, o Yuri Até Alberto. porque, Michele, Nilson, o Yuri Alberto, mesmo sem marcar gol a 9 jogos, ele ainda entrega para o torcedor aquela sensação de que a qualquer momento alguma coisa boa vai acontecer. Porque quando ele não joga, o que acontece? Entra o Pedro Raul. E aí o que você faz? Porque não tem substituto no elenco. Ele é bonito, hein? Ele é bonito. É o jogador mais lindo da história do futebol do Brasil. Acho que ele é tão bonito que ele esquece que tem um negócio para fazer um pouco mais importante ali no campo. Porque ele é bonito. Mas faz gol ou não? Não faz. Mas Põe a imagem do Pedro Raul aí, se tiver, pra eu dar uma avaliada. Eu acho o Yuri Alberto muito bonito. Não, mas o Pedro Raul é mais bonito, é mais galã do que o Yuri Alberto. Olha, e só deixa eu tem falar esse uma detalhe coisa. de não marcar gol. O do Yuri Alberto que vocês falaram, exaltaram as partes técnicas e o comprometimento dele como atleta, como pessoa, ele também é uma pessoa maravilhosa. Ele esteve aqui com a gente no Troféu Mesa Redonda. Uma simpatia, não deixou de atender um fã. Então, realmente, assim, encantou a nossa equipe. Ele é muito não bacana, só ele, mesmo. como a família dele. Agora, você deve se lembrar que o jogo do Flamengo na semana passada foi cancelado por falta de segurança lá do estádio do Independiente Medellín. Vocês lembram disso? Pois bem, o clube colombiano foi punido temporariamente por 60 dias sem torcida nos jogos como mandante e também como visitante. O time de Medellín tem até o dia 19 para apresentar a defesa e tentar escapar de uma punição definitiva. Mas peraí, os pontos foram pro Flamengo? Ainda não. Não. Mas vão. Tem que ir, né, gente? Isso já deveria, ser Também definido. acho. Isso é o mais importante. Fica essa lenga-lenga. Até o ponto tem que ser do Flamengo. Eu tiraria o Independiente de Medellín da competição. Já deveria. Eu também. Esse tipo de Achei ação. tão branda essa Esse tipo de ação você tem que tirar o time da competição. E deixar um ano sem jogar. Deixar o ano que vem também sem jogar. Você quer punir, tira da competição. O Flamengo foi até lá, né? Não é absurdo. Se apresentou. Não, nessa o Flamengo não teve nada a ver com a confusão. É. Que a confusão foi o presidente do Independiente de Medellín com a torcida. Exatamente. Né? Então, não teve nada a ver com o Flamengo a confusão. E a torcida burramente, em vez de protestar de alguma maneira mais inteligente contra o presidente, manifestou prejudicando o clube. Então, azar da torcida também. Você também, então a gente viu aí, falamos do Flamengo e tudo mais. Agora nós vamos chamar algum outro repórter para conversar conosco aqui ao vivo no Gazeta Esportiva. Quem vai falar com a gente? É o Basejo? Vamos falar do Hendrick. Daqui a pouquinho eu vou chamar o Basejo para falar mais com a gente, mas agora chegou a hora de falar do meu nome para a Copa. O atacante Hendrick vai se despedir do Lyon,
Pois é, vai se despedir do Lyon no jogo de domingo contra o Lens. A partir de segunda-feira, o ex-palmeirense volta ao Real Madrid e, se for convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, já vai usar as instalações do clube espanhol para manter a forma física até o torneio de seleções. E aí pergunto para vocês, Endrick tem que estar na lista de Ancelotti para a Copa do Mundo? Merece esse lugar? Eu não tenho dúvida nenhuma. O pouco que ele foi utilizado pela seleção brasileira já foi muito mais do que a maioria dos atacantes que tiveram 200 chances e não mostraram o que ele já mostrou. Qualidade, oportunismo, atenção nas situações, nos poucos minutos que ele participou, e não é a primeira vez. Ele faz isso sempre na carreira, desde que começou no Palmeiras. O Brasileirão de 23, o Palmeiras deve ao Endrick, com 17 anos de idade, carregando nas costas a parte final do campeonato. Então o Endrick é assim, é um menino valente, um jogador decisivo e muito importante. Se os cobrões da seleção brasileira derem a chance que ele merece para fazer parte desse grupo, ele vai ajudar demais a seleção. E o Real Madrid não é tonto, né? Ainda mais nessa crise que eles estão vivendo lá, tem uma joia como essa, não vai desprezar deixando no Lyon, levando para outro clube. Traz de volta, porque ele pode dar muita qualidade para o Real Madrid. Ele era mala, não então desmala, pronto. É melhor ter um mala que joga do que um bonzinho que não faz muito, nada. Né, Nilson? Joga e eu convocaria. Claro que convocaria. Eu entendo exatamente igual o Alex. Convocaria o Endrick, sim. Você citou muito bem. Todas as vezes que esse rapaz jogou na seleção, foi bem. Sempre acontece alguma coisa. Sempre acontece. E boa. E boa, sabe? Um cara lutador, um cara batalhador, um cara que... Eu acho que ficou um pouquinho deslumbrado. Normal. Eu tenho essa sensação. Também acho. Eu tenho essa sensação que teve um pouco de deslumbre, né? Tanto oba-oba. Muita coisa acontecendo ao mesmo muito tempo. oba-oba, até é muito novo, né? Para tanto oba-oba. Até pai vai ser agora? Vai ser papai, mas isso é bom. Porque Isso eu acho bom. Porque talvez isso traga uma postura diferente, uma responsabilidade diferente para o Endrick. E eu chamaria, e eu acho que o Ancelotti vai chamá-lo. Que eu saiba, foi o próprio Ancelotti que orientou o Endrick para ir para a França. Sim, ele tem falado com então, vai lá você vai ter sequência, lá você vai poder jogar, né? E eu não gostei da declaração do Casimiro. Eu não gostei. Também não. Tem coisas que não tem que falar. Porque ele falou que tem que levar o Neymar, é isso? Não, ele desdenhou do Endrick. Ele desdenhou um pouquinho do Endrick. Não faz parte do grupo, sabe? É muito jovem. Caramba, ô Casimiro. Você está longe de ter sido um Clodoaldo, sabe? Eu vi Clodoaldo jogar, Clodoaldo, Gerson e Pelé, sabe? Você está longe de um Falcão. Você não carregaria a mala de um Paulo Roberto Falcão. Então, você tem todos os méritos aí, ganhou seus títulos, ganhou Champions, no momento atual, no momento técnico atual. Mas perto de Paulo Roberto Falcão, por exemplo, Toninho Cerezo, por exemplo, você não carregaria a mala desses caras. E não se fala assim de um companheiro. Eu também acho. Não se fala. Vai se criando um clima terrível. Não, você não pode falar que o rapaz não faz parte do grupo. É isso mesmo. Aliás, ele deveria acolher, né? Porque ele é mais velho, inclusive, do que o Endrick. Claro. E a gente continua justamente com a enquete sobre o Neymar no site gazetesportiva.com. Nilson, o atacante do Santos deve ser convocado pelo técnico Carlo Ancelotti? A gente fez essa pergunta há uma semana e tinha dado 70 e poucos % que sim. Agora, tá dizendo não? 53% dos votos. Em uma semana virou tudo. Estranho. Não tem que ir. Estranho mesmo. E eu tenho uma notícia muito importante para você aí de casa. Segunda-feira, no dia da convocação da Seleção Brasileira, o Gazeta Esportiva vai começar às 4h45 da tarde. Olha! E vai até às 7 da noite. Que Que delícia! Vai ser uma cobertura super especial, com equipe no Rio de Janeiro e, claro, uma bancada de peso por aqui. Combinado? Então a gente se encontra a partir das 4h45 da tarde. Já pede dispensa do trabalho, sai mais cedo, porque começou. Feriadão. Começou o aquecimento, já começou Copa do a Copa, Mundo. Começou a Copa. Bora fazer o esquenta, tá? A gente vai junto aqui no Gazeta Esportiva. O técnico Carlo Ancelotti deu entrevista ao jornal britânico The Guardian e deixou ainda maior a dúvida sobre o craque do Santos. Abre aspas. A convocação do Neymar depende dele. É algo que depende do que o jogador mostra em campo. Esse critério é muito claro, não só ao Neymar. Com a maioria dos jogadores, tem que avaliar o talento e a condição física. Com o Neymar, precisamos avaliar apenas a condição física, porque o talento dele é indiscutível. Depende dele, não de mim. Já em entrevista à agência Reuters, o treinador disse que o atacante é querido pelo elenco, mas advertiu que o ambiente externo está controlado
com ou sem Neymar. Como assim ambiente externo está controlado? Será que ele está querendo dizer que o Neymar tumultua o ambiente? Não, o que é externo, com muita segurança, com muita gente? Como assim o ambiente Não, ele externo? falou ao contrário. Falou que o Neymar é muito querido pelo grupo e é mesmo. É, muito. E é mesmo. E é mesmo. Isso não é. Isso é coisa indiscutível. Não, isso o é grupo, verdade. O grupo quer a presença do Neymar. O Neymar ele se relaciona muito bem Com os atletas ali. Acolhe os jovens muito bem. Acolhe os jovens muito bem. E eu acho ele presença indispensável. E outra coisa, ele será chamado. Até pela experiência, Toda né, essa conversa aí, claro, para criar expectativa evidente, mas ele vai ser chamado. Você acha? Eu não tenho a menor dúvida que ele vai ser chamado. Porque está tendo sequência de Até jogos. para o negócio Copa do Mundo, a marca Neymar, a marca Messi, a marca Cristiano Ronaldo, essas marcas são importantíssimas. E a última Copa dos três, Dos né? três. Então, e dizem que ele vai jogar no futebol americano, né? E o país do Da negócio vai sediar a Copa do Mundo. E Tem um monte de coisa envolvida aí. Ô Nilson, e até... E outra coisa, quem é melhor que o Neymar? Vai lá. Vai. O Vinícius Júnior não joga na seleção. Não. O Rafinha não joga na seleção brasileira. É verdade. Uai, eu tô mentindo? Na verdade, e indo ao encontro do que você está falando, nessa entrevista do Ancelotti ao The Guardian, ele fala que o talento não precisa ser avaliado, é só a condição física. E fisicamente, se é o caso, Ele ele tá está indo. jogando todos os jogos, vai Tá jogar jogando. hoje, inclusive. Tá melhor que o Danilo. Vai jogar hoje. Tá melhor que o Alexandre do Flamengo. Tá jogando É tudo isso aí, seguido aí. é Então, isso aí. tá bem. Então é isso. Para a bancada aqui, Neymar tem que ir para a Copa, certo? Certo. Ah, vai. Mas nós E você, três. o que você acha? Eu também, já mudei de ideia mudou. algumas Claro que 18 tem que vezes. mudar, nós não somos Mas um poste. é isso aí. Poste eu que levaria fica na ele. mesma coisa sempre. Levaria. Muda de ideia e fez bem. Porque, olha, quem tem mais experiência e estofo é o Neymar ali agora, dentro desse grupo da seleção. Ah, esses caras não jogam. É, Rafinha não exato. joga na seleção. O Vinícius Júnior não joga. Bom, e o Santos, hein? Tá escalado para o jogo de hoje Opa. contra o Coritiba. Vamos ver a equipe do técnico Cuca. Brazão, Igor Vinícius, Veríssimo, Adonis Frias e Escobar. Oliva Schmidt, Roleiser e Bom Tempo. Barreal Menino Neymar. Ney. O menino Ney, o jovem menino Ney. Esse é o time de hoje do Santos pela Copa do Brasil. O que vocês acham? Igual o São Paulo, é o que o Santos tem de melhor hoje. É o que o Santos tem de melhor hoje. A grande expectativa era o Neymar como titular. Isso se confirmou num momento do Santos em que o Gabigol deixa de ser titular. Porque no jogo passado ele já ficou no banco e o time jogou melhor e o Neymar fez a sua melhor partida das últimas que ele disputou. Então o Cuca começa a encaixar esse time do melhor jeito possível pelas peças que ele tem à disposição. E o Neymar tem que estar motivado, ele tem que hoje entrar em campo e comer a bola, ele tem que dar classificação para o Santos para provar para o Ancelotti e para o mundo que ele tem que realmente disputar essa Copa. Nilson, passo Coritiba ou passo Santos? Olha, é mais pro Coritiba, porque as equipes são iguais. Sabe? Coritiba e Santos, o primeiro jogo já mostrou que os dois são iguais. Empatou 0x0, né? 0x0. É 0x0. As equipes são iguais. E o Coritiba no Couto Pereira não é uma equipe fácil de ser batida, não. Então, o fator casa, Sim. o fator casa dá uma ligeira vantagem Pro Coritiba, ao né? Coritiba nesse jogo contra o Santos. Porque não dá para confiar, né? Não. Sincero e honestamente, esse time do Santos, não vi uma escalação aí. Para quem viu o Santos, isso é uma tragédia, gente. Quem te viu, quem te viu? Hã? Quem te viu, Eu já quem estou te- com 64 anos, já vi cada Santos, menina. Cada Santos eu vi jogar. Vimos. Agora eu estou vendo. Vimos, né? Ela não, que é jovem, 20 e poucos anos, então É. ela não está acostumada, né? Mas esse time do Santos que a gente vê é uma tragédia. Você tem o Neymar, que é um jogador. O resto é tudo muito meia-boca, né? Cada vez eu gosto mais de Nilson César. E a Federação de Curaçao agiu rápido e anunciou hoje o treinador que vai comandar a seleção na primeira participação do país em uma Copa do Mundo. O holandês Dick Advocaat está de volta ao comando de Curaçao apenas 3 meses depois de ter pedido demissão para tratar de problemas familiares. Não falei ontem que iam atrás dele? Durante o período em que ele esteve ausente, a seleção foi dirigida por Fred Rutten, que deixou o cargo no começo da semana por divergências com o elenco. O elenco não gostava do último treinador e voltou o outro treinador. E segue o jogo. Os palmeirenses estão de olho na convocação da seleção argentina para a Copa do Mundo. O motivo? Flaco Lopes, claro, matador do Verdão. Mas tem torcedor de outro time sul-americano torcendo pelo atacante do Verdão também. Então, olho nessa reportagem.
Vivendo a expectativa de ir para a Copa do Mundo, o atacante Flaco Lopes vive uma verdadeira lua de mel com a torcida do Verdão. Mas não é só o palmeirense que está feliz com a fase do argentino. Torcedores do Lanús, clube que revelou o Flaco Lopes, também estão cheios de orgulho do matador do Verdão. Llegan las noticias de que hace goles, de que llega a final de Libertadores, ya que esté seleccionado Argentina es bastante importante también. Salió acá del club, hizo bastantes goles y ahora la está rompiendo en Brasil, o sea, orgullo más que nada porque alguien que salió del club está cerca de jugar un mundial, es importante para el club y para el jugador. Es uno de los mejores delanteros que tiene Sudamérica. Nada, un jugador que haya salido de acá, de las inferiores de Lanús, es un gran logro que ahora esté en lo más alto, representando a nuestro país en algo tan importante como es el Mundial. Resta agora a divulgação da lista final, para que os torcedores de Palmeiras e Lanús se sintam ainda mais orgulhosos com o atacante jogando a Copa do Mundo. A Gazeta Esportiva de hoje ainda tem muito mais para vocês. A programação do Corinthians para a Copa do Mundo, além do futuro do zagueiro Arboleda. É daqui a pouquinho. O Internacional recebeu o Atlético de Minas Gerais, depois de ter vencido o jogo de ida por... Quanto foi que venceu o jogo de ida? 2-1? 2-0? Bom, recebeu o time. Mas, antes de eu continuar falando sobre esse tema, eu vou chamar a repórter Janice de Castro, que tem mais informações para nós aqui. Vou falar um pouquinho sobre o jogo entre Jacuipense e Palmeiras no Estádio do Café em Londrina, daqui a pouco às 9h30 da noite. O Abel ele vai rodar o time, não é só por opção não, mas também por obrigação, já que o departamento médico está cheio. Olha só quem está no DM. Bruno Fux, o zagueiro, o volante Andrés Pereira, o meia Alain, o lateral esquerdo Arthur, fora o Piquerez e o Vitor Roque, que estão se recuperando de cirurgia. O Paulinho, o atacante Paulinho, que entrou em campo nos últimos 3 jogos, vai ser preservado, né? O famoso controle de carga. Então vamos para a possível escalação do Verdão essa noite. Vamos lá. No gol, fica aquela dúvida, né? Carlos Miguel, será que ele vai dar um descansinho para o goleirão do Palmeiras ou será Marcelo Loba? Na direita, Kelvin. A zaga, Murilo e Benedetti. Na esquerda, Jefté. Vamos lá para o meio campo. Lucas Evangelista, Emiliano Martinez, Felipe Anderson, Arias e no ataque, provavelmente, né? Ramon Souza e Maurício. Será que os nossos convidados aprovam esse Palmeiras alternativo, esse meio mistão aí, Michele? Aprovam esse mistão? Assim, hoje em dia, em relação a escalações do Palmeiras, é tudo chute. A gente não consegue porque é tudo muito blindado, o Palmeiras não solta nada. Então a gente se baseia pelo que o Abel faz de jogo a jogo. Hoje, como a gente falou na outra entrada, né, do Palmeiras, ele não tem, na minha opinião, ele não teria nem que colocar time misto. Ele deveria colocar o time inteiro reserva, começando pelo goleiro. Não tem por que arriscar colocar em campo hoje um jogador titular, tendo um Cruzeiro e depois um Flamengo pela frente com a Libertadores no meio do caminho. Hoje é um jogo para esquecer titular. Bota aí, ó, Lomba, Kelvin, M. Martinez, Benedetti e Jefté, Pacheco, Larson, Evangelista, Felipe Anderson, Maurício e Luigi. Esse time não perde pro Jacuipense e descansa os caras. Pronto, não tem que se preocupar com nenhum titular. Imagina colocar Arias, colocar Gomes, pra quê? Vai arriscar à toa. E ainda o Abel que fica falando toda hora de calendário, de cansaço, de desgaste. Pô, se tá desgastado, não coloca os caras num jogo como o de hoje. Hoje o time sub-17 do Palmeiras hoje tem que ganhar do Jacuipense. Eu também acho. Mas não tem que colocar titular nenhum. Não deveria nem ter levado para Londres. Levou os caras? Não tem que ser. Levou alguns sim. Então, mas de levar já cansa. Entendeu? Só a viagem já cansa. Esse é o tipo do jogo. Eu botaria um sub-20. Pois entendeu? Bota um sub-20 para jogar, que o Palmeiras vai ganhar do Jacuipense por 2-0. O mundo do basquete, tanto no Brasil quanto no exterior, segue agitado. Vamos conferir. Na NBA, o San Antonio Spurs derrotou o Minnesota Timberwolves por 126-97. Comandados por Victor Wembanyama, que anotou 27 pontos e 17 rebotes no jogo 5, os Spurs estão agora a uma vitória de fechar a série melhor de 7 e avançar para a final da Conferência Oeste da principal liga de basquete do mundo. No esporte nacional, o Corinthians venceu o Minas por 92-81 no 4º jogo dos playoffs do NBB e garantiu classificação para as semifinais da disputa pela primeira vez em sua história.
Thomas, com 37 pontos, comandou o Timão no triunfo fora de casa. Bom, já faz alguns dias que a gente não fala sobre o Arboleda, então essa figura do futebol brasileiro, então a gente vai chamar o Silvestre para atualizar as notícias do zagueirão pra gente. Qual é a novidade sobre o futuro do atleta, hein? O Arboleda anda sumido do noticiário, Michele. Oh, cala-te boca. Michele, circulam nos bastidores do futebol rumores de que times da Série A já estariam interessados no Arboleda. O Grêmio, por exemplo, estaria disposto a fazer um bem bolado, um troca-troca, mandaria alguns jogadores que estão sendo pouco utilizados lá no Tricolor Gaúcho para cá, para o Arboleda ir para lá. Outros times interessados, Vasco da Gama, que teriam interesse, Botafogo e os Atléticos Mineiro e Paranaense. O Gazeta Esportiva, diante desses rumores, consultou as bases, fontes da alta cúpula do São Paulo que decidem as coisas aqui. E a resposta que voltou em letras garrafais, entre aspas, chegou nada, exclamação, como diria Roberto Avalone. Então, estamos em compasso de espera, mas tanto São Paulo quanto o Arboleda aguardam a chegada de alguma proposta para que o jogador seja negociado na metade do ano, na janela que vai abrir logo depois da Copa do Mundo. Enquanto isso, a Arboleda, em horários alternativos, segue treinando em separado aqui no CT da Barra Funda. A situação dele com o São Paulo tá bem complicada, né? Você vê como são as coisas, né? Tem time ainda que acredita em uma bomba relógio. Que o Arboleda é uma bomba relógio. A gente nunca sabe como vai explodir. Vai encontrar o caminho da alegria e da luz. A fase dele não ajuda para ele receber crédito de ninguém. E aí vem a notícia, a informação que um Grêmio, que é um gigante do futebol brasileiro, se interessa pelo... Ou é muito desespero do Grêmio, que está na zona do rebaixamento, deve ser isso, ou então é muita ingenuidade você levar um jogador com essa idade e que demonstrou ao longo dos anos não ter o mínimo comprometimento com o clube que ele paga, né? É um pecado até, né? Porque é uma pessoa, jovem. É um ser humano, um jovem, desperdiçando uma oportunidade magnífica de vida. Né? Parece que ele ganha um salário altíssimo. E ele tem talento, né? Tem talento. Bom. Jogador da seleção do Equador. Pois é. Jogador de seleção do seu país. É um pecado o que está acontecendo com esse rapaz. Tomara que, como eu acho que todo mundo tem que ter novas chances, novas oportunidades, ele acorde e mude o seu comportamental fora de campo. Acorda, falta menos de um mês para a Copa do Mundo e o Corinthians já está planejando como vai usar os dias sem jogos. Volta para cá, Bazégio, conta pra gente. É isso, Michele, falta pouco e o Corinthians vai aproveitar essa pausa para a Copa do Mundo para fazer muita coisa. O elenco vai ser liberado após a partida contra o Grêmio, dia 30 de maio, e só se reapresenta no dia 25 de junho. O primeiro compromisso do Corinthians após a Copa é no dia 22 de julho, contra o Remo, em casa. Como o Corinthians disputou a final da Copa do Brasil no ano passado e teve que se reapresentar cedo neste ano por causa do calendário apertado devido à Copa do Mundo, os jogadores não chegaram a ter 30 dias de férias. Então essa pausa para a Copa vai ser importante até para o Corinthians pagar aos seus jogadores os dias que faltam para não ter qualquer pendência em relação aos seus funcionários, viu, Michele? Tem que aproveitar para dar férias agora, né, Alex e Nilson? Tem, né? É o momento para descansar, né? É um oásis no deserto para os treinadores essa parada para a Copa do Mundo. Eles vão aproveitar para relaxar bastante. E o Abel vai descansar, não? Tem que descansar. Descansa, Abel. Olha aí, ó. Ele vai descansar. Vai curtir um pastel de Belém, Abel. Vai lá. Nilson César, meu querido, grande narrador esportivo, um dos maiores nomes do jornalismo esportivo. Obrigada por estar com a gente aqui. E o motorista, e o Palmeiras. E o Palmeiras, e obrigada. O Palmeiras hoje, daqui a pouco. Já vai transmitir. Daqui a pouco, Palmeiras. Maravilhoso. Palestra! Obrigada, Palestra. Jovem Pan, por liberar nosso querido colega Nilson César. Obrigada, Alex Miller. Segunda-feira, a Gazeta Esportiva começa às 16h40. Às 20:05, o nosso programa já estará no ar, trazendo cobertura completa da escalação de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. Gente, começou, esquenta para a Copa. É agora, galera. Já junta ali o grupo do condomínio, o grupo da rua. Um beijo para vocês. Obrigada, Alex. Valeu, Nilson. Tchau. Obrigado. Jornal da Gazeta.